dia. A Semana de Valorização da Magistratura acontece só no mês de agosto, mas até lá estão sendo feitos muitos preparativos para que essa semana aconteça. E um deles é um concurso literário. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E o meu convidado para essa conversa é o juiz Olídice Barros. Bom dia, doutor Olídice. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso café. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre assuntos de interesse da magistratura. Da magistratura, isso. Vamos começar por esse concurso. Esse concurso faz parte dessa Semana de Valorização, quer dizer, é um dos acontecimentos dentro dessa campanha de valorização. Sim, é o tema central da nossa Semana de Valorização da Magistratura desse ano de 2016. A Semana de Valorização ela já é um evento que faz parte do nosso calendário. Né? Nós já estamos no 4º ano. Até a gente já se acostumou com ela. Já se acostumaram, que bom. E a ideia é essa, porque sempre se reclama muito que o trabalho do juiz é um trabalho que é desconhecido da população, né? Se fala que não se conhece basicamente o que o juiz faz. E o que a gente pretende com a Semana de Valorização é dar essa visibilidade, né? É mostrar para a sociedade como o trabalho do juiz é importante, como tem impactos sociais, como tem impactos econômicos para toda a sociedade. E aí esse ano a gente vai tratar exatamente de um tema tão candente, tão importante, que é o combate à corrupção. A corrupção, né? Com isso, o lançamento desse concurso literário é exatamente para chamar a atenção das pessoas para a importância do combate à corrupção. Mas quando vocês falam em combate à corrupção com relação a esse concurso, a gente não está falando daquele combate institucional, onde as empresas se mobilizam, onde o governo se mobiliza, a gente está falando daquela coisa mais do dia a dia. Por isso vocês estão levando para as escolas também, não é isso? É isso, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que a gente, como eu disse a você, a gente quer dar visibilidade ao trabalho dos juízes, mostrar que no âmbito local das comarcas os juízes atuam proferindo sentenças em ações de improbidade, em ações de crimes contra a administração pública e combatendo de forma muito efetiva a corrupção. A gente quer mostrar isso para as pessoas, para a sociedade. Mas, de outro lado, a gente também gostaria de conclamar a sociedade civil, especialmente os estudantes da rede pública, estadual e municipal de ensino, para que eles possam participar ativamente dessa campanha, né, mostrando a eles que o combate não é só do judiciário, não é só das autoridades constituídas. Isso que eu acho interessante. Né? E que cada aluno, cada estudante tem uma parte, um papel fundamental nesse processo. Ele também é um juiz, né? Junto com a campanha Somos Todos Juízes, né? Isso, e se alinha, não é, a essa campanha Somos Todos Juízes. É uma consequência e causa da outra, mais ou menos, né? Claro. Vocês vão levar isso para as escolas. Quem vai poder participar? São alunos do ensino médio, é isso? Ensino fundamental e médio. E fundamental também, né? É um concurso de produção literária. Nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que está dando todo o apoio logístico, não é? Eles estão levando a divulgação para todo o estado, para todas as cidades e fizeram todo o regulamento, não é? Eles também estão, juntamente com a gente, compondo as comissões julgadoras e nós vamos premiar cada vencedor, não é? Cada estudante que for selecionado nesse concurso de produção literária. São basicamente 4 categorias, não é? Cordel 1 e 2. Cordel, né, que é um concurso de produção literária. Então nós teremos cordéis para alunos de ensino fundamental, nós teremos crônicas e teremos artigos de opinião, né, para tratar desse tema, corrupção. O que eu tenho a ver com isso? Pois é, corrupção, o que eu tenho a ver com isso? Alunos do ensino fundamental, doutor Olídice, eles já têm noção, já têm consciência, por exemplo, participar de um concurso como esse, eles já têm consciência do papel que eles estão desenvolvendo na medida em que eles resolvem até participar de um concurso como esse? Certamente. Eu acho que, independente de você entender o significado jurídico de corrupção, de um crime contra a administração pública, mas eu acho que a ideia de moralidade, ela está presente desde cedo em cada um de nós. E é exatamente sobre isso que nós queremos tratar, mostrar que é importante que a gente acabe com esse círculo vicioso das pequenas corrupções, transformar o nosso país, transformar a nossa sociedade, e entender que corrupção não é apenas o recebimento de propinas, mas corrupção também é você evitar falsificar uma carteira de estudante, furar fila, eventualmente oferecer uma gorjeta
para um Pra policial, conseguir, para por favor, um agente público de forma indevida. Então são todos esses atos que a gente quer mostrar que são indevidos e que isso mais na frente pode desaguar numa caracterização de corrupção. Pois é, porque a gente fica com a impressão, meu ponto está caindo, mas eu vou deixar ele aqui do lado de fora. A gente fica com a impressão de que corrupção é só aquele crime maior, como a gente vê agora na Petrobras, em todos esses escândalos que a gente está vendo agora. A gente fica pensando, corrupção é isso. Isso que eu faço aqui é bobagem, isso não tem nada a ver com corrupção. Eu falsificar uma carteirazinha de estudante, eu trocar a foto para passar a lei, isso não é corrupção. Mas a gente, quer dizer, o papel agora é levar a conscientização, né, de que são atos pequenos como esse que levam a atos grandes mais tarde. Claro. Eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto, né? A gente tem que pensar num ambiente, né, propício para tornar isso uma atividade que não seja reconhecida pela sociedade, que seja afastada de pronto logo por todos, né? Porque a corrupção ela ocorre em todos os níveis, né? Ela ocorre nos níveis da administração pública, né? Mas acontece também em níveis menores. E é importante que todos tomem essa consciência, né? A importância de um concurso como esse, na hora em que ele resolve discutir temas, quer dizer, vocês estão levando para as escolas, até para o ensino fundamental, um tema que a gente pode dizer que é o assunto nacional que mexe com a vida de todo mundo. Na hora que vocês levam esse tema, a responsabilização passa a ser maior de quem está recebendo essa informação. Quer dizer, a partir de agora ninguém pode dizer assim, mas eu não sabia que isso aqui era corrupção. Perfeito. Olha, eu acho que nós não... Eu vou lhe interromper e a gente vai dar essa resposta no próximo bloco, porque a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e voltamos já já. É só um minuto e a gente está de volta. Volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre o concurso literário, que tem como tema o combate à corrupção. A gente estava falando que, na medida em que se leva assunto de adulto, vamos dizer assim, que é considerado um assunto mais adulto, mas para escolas, inclusive de ensino fundamental, a gente está levando também a responsabilização desse tema para essas crianças. Perfeito. Eu acho que é um assunto de adultos, mas é importante, inclusive, que esse assunto seja debatido em casa, né? Com os pais, né? Na escola. Eu acho que a gente não pode fugir disso. Se a gente quer realmente uma sociedade melhor, a gente não pode apenas responsabilizar os poderes constituídos. E, logicamente, quando a gente traz a sociedade civil, traz os alunos para conhecerem o trabalho do Poder Judiciário no combate à corrupção, quando a gente pretende mostrar a esses alunos que uma mudança de atitude também é fundamental para acabar com a cultura de corrupção, é lógico que essa responsabilidade ela vai emergir de uma forma mais intensa, né? Como você bem disse, não se pode mais dizer, olha, eu não conhecia, eu não sabia. É verdade, né? Eu acho que a gente tem esse papel, nós não poderíamos perder esse momento nacional de combate à corrupção, de mudança de paradigmas e levar isso para as escolas, levar isso para a sociedade. Seria uma formação já da consciência, né, de que a todo ato, a toda ação corresponde uma reação e a todo ato uma consequência, né? Como é que tem sido? É a primeira vez, não é a primeira vez, aliás, que a gente tem o concurso literário dentro dessa campanha de valorização da... Nós já fizemos um outro concurso literário, né? Na verdade foi um concurso de papers, né, e de posters que nós fizemos, mas mais voltado para assuntos da magistratura, para assuntos, digamos, científicos, né? Nós tratamos na nossa segunda semana de valorização da magistratura, tratamos sobre os desafios da magistratura para esse novo século, né? Quer dizer, então é a primeira vez que vocês estão envolvendo um universo maior, assim, vamos dizer, levando até mais lá nas escolas essa possibilidade de discussão. Sim. Que resposta a expectativa de vocês com resposta à reação desses meninos, dessas meninas que vão participar dessa campanha? Olha, são as melhores possíveis, porque quando nós procuramos a Secretaria de Educação,
eles se mostraram muito disponíveis e se entusiasmaram muito com o tema, né? Entenderam, compreenderam que era um momento importante para a gente tratar disso e a gente, me parece que não há nada melhor em termos de valorização do magistrado do que mostrar o trabalho dele para a população, não é? Já que se fala tanto, se reclama tanto que o trabalho do juiz não é conhecido. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama, né, que o trabalho do juiz não é conhecido. Então eu acho que nada mais justo do que a gente utilizar esse momento da Semana de Valorização, né, para mostrar esse combate, para mostrar os riscos que nós corremos, para mostrar que a corrupção ela não se combate apenas com um juiz ou apenas com um tribunal, apenas em uma área, apenas em uma instância, mas todos os juízes brasileiros, no seu dia a dia, nas cidades mais afastadas, estão combatendo a corrupção quando proferem uma sentença de improbidade e para apenar um crime. A gente pode ressaltar isso, mas a gente pode também ressaltar um pouquinho o descrédito da população, mesmo quando o juiz, a gente elogia a decisão do juiz, a gente tem a sensação de que a situação não vai ser resolvida com a situação, porque a gente diz, ele fez isso, mas a justiça não vai deixar ele cumprir metade da pena, ele teve os bens bloqueados, mas daqui a pouco devolve. Essa descrença, essa crença na impunidade, de alguma forma, ela pode ser amenizada quando você toma consciência muito cedo ainda da importância do combate à corrupção, da importância do papel do juiz, da importância de uma sentença proferida. Isso pode acabar com essa sensação generalizada de impunidade que a gente ainda continua tendo? Sim. Olha, o nosso panorama atual já deu mostras de que há uma grande mudança em curso, né? Eu acho que essas grandes questões que se operaram no Supremo Tribunal Federal, né, relacionadas à corrupção, mostraram que há uma mudança efetiva de paradigmas, né? Mas eu entendo que haja realmente um descrédito, né? É natural, porque o juiz, quando julga, ele profere uma decisão que interessa a uma parte, né? E, obviamente, aquela parte que sucumbiu, que perdeu, ela não está de acordo e critica a decisão. É natural. Mas me parece que o juiz ele tem alguns deveres quando está no exercício da atividade judicante. Acho que o juiz ele precisa dar a melhor resposta possível, a mais técnica possível, e ele precisa aprender a se comunicar melhor. Eu acho que nós, juízes, precisamos aprender a nos comunicarmos melhor, né? Isso significa que? Por exemplo, aproveitar um momento como esse da Semana de Valorização e mostrar o que acontece no nosso dia a dia, né? Mostrar que às vezes nós temos algumas limitações decorrentes da própria legislação, né, que tem que ser modificadas. Às vezes é preciso que haja um crime grave, é preciso que haja um escândalo para que a própria legislação opere mudanças. Veja que nós somos juízes, nós temos limites com a interpretação da própria lei, né? Nós não podemos criar, né? Nosso sistema é diferente do sistema chamado de common law dos Estados Unidos, da Inglaterra. Nós não criamos o direito, nós aplicamos o direito e interpretamos aquilo que já está nas normas. E temos algumas limitações, mas é importante ressaltar que hoje o juiz tem garantias e tem independência para aplicar o melhor direito possível nesses casos. Mesmo assim, eu estou fazendo aqui o papel do advogado, como o senhor está de juiz, eu estou de advogado. Eu estou aqui fazendo o papel de advogado. Mesmo assim, a gente fica sempre pensando assim, quando um juiz dá uma decisão, um outro juiz sobre o mesmo assunto dá uma decisão contrária, a gente fica pensando, como é que se a lei é a mesma? Eles dois estão fazendo uma interpretação de uma mesma lei. Por que as decisões são tão diferentes, são tão contrárias? Se um diz o prefeito sai, o outro diz o prefeito deve entrar. Não dá para ter um choque de opiniões aí quando a gente fica no meio dessa situação, que a gente não sabe quem está certo, quem está errado e que a gente depende do juiz para nos levar a uma decisão mais acertada a respeito do assunto? Perfeito. Essa é uma reclamação frequente. E nós vamos fazer essa reclamação de novo no próximo bloco, porque eu vou fazer mais um intervalinho e a gente vai voltar já. Claro. É só um minuto.
Vamos continuar aqui nossa conversa com o juiz Olídice Barros sobre o combate à corrupção através de um concurso literário na Semana de Valorização da Magistratura. Mas a gente estava falando de um tema bem específico, claro, que é sobre a decisão de juiz sobre o mesmo tema, quando um decide uma coisa, outro decide outra, claro, e a gente fica no meio sem saber o que foi que aconteceu de verdade. É natural, é uma reclamação sempre muito frequente e que tem procedência, né? Inclusive, eu às vezes sou perguntado por familiares, né, que me procuram e dizem, poxa, mas a lei não é essa? Como é que o juiz dá uma decisão num sentido sobre essa mesma lei e um outro juiz dá uma decisão num outro sentido? O que acontece é que quando o juiz interpreta a lei, ele se baseia, né, na norma jurídica e às vezes essa norma ela pode estar mais clara ou menos clara, admitir maiores ou menores interpretações. Então, por exemplo, quando eu tenho uma norma jurídica como crime de homicídio, que diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos, não há muitas dificuldades de se compreender bem o que é isso, né? Mas há outros campos jurídicos em que é difícil você obter o real significado da norma. É exatamente o caso da improbidade administrativa. Isso, esse eu acho que mais dá confusão na cabeça da gente. A improbidade administrativa traz alguns tipos que a gente chama de tipos abertos, né? E isso às vezes gera uma certa dificuldade para compreender o real sentido daquela norma. Então a lei de improbidade ela traz princípios, traz normas abertas, em que às vezes gera esse conflito. Aí cada juiz pode dar uma interpretação pessoal, é mais ou menos isso? Vai mais pela sei lá, pela personalidade, pelo sentimento, essa coisa tudo? Pode, mas nós temos um grande instrumento para corrigir isso, que são os tribunais, né? Os tribunais existem exatamente para unificar o entendimento. Então, se o juiz decide de uma forma e o outro juiz decide de outra forma, parece que nós temos uma corte estadual, uma corte federal, um superior tribunal de justiça para unificar essas decisões. E o ideal é que depois que essas decisões passem por esse crivo de uniformização, que a partir daí os juízes decidam aqueles parâmetros que foram lançados na decisão anterior, né? Então é uma forma da gente encontrar coerência e integridade na interpretação das leis. A gente vai tentar entender, com o tempo a gente chega lá. Essa forma mais diferenciada, sempre que eu converso com algum juiz aqui, eu digo que a gente tem a sensação, hoje já bem menos, de que o juiz está sempre num patamar acima da sociedade, que ele é visto como alguém a quem a gente deve respeito, apesar de todas as profissões merecerem respeito, claro, a minha, claro, de todo mundo. Mas por que a gente tem essa sensação com relação ao judiciário de uma forma geral? Não o advogado, porque o advogado está mais aqui perto da gente, está mais conversando, mas o juiz a gente tem a sensação, ele está lá em cima, ele vai resolver a minha vida. Isso é curioso mesmo, isso é curioso. Olha, eu sou juiz há 13 anos, eu vou fazer 13 anos de magistratura. Então a gente sempre se confronta com isso, né? A gente sempre se depara com isso. Realmente há esse cuidado com o juiz, né? Mas veja que isso é uma via de mão dupla. As pessoas também têm essa preocupação. Como é que eu vou falar com ele? O que é que eu vou dizer? Às vezes a forma que nós agimos nas comarcas, elas são sempre observadas, né? E a gente precisa acabar com isso. Acho que o juiz ele precisa mostrar que é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Nós somos servidores, não é? Somos agentes públicos, somos pessoas normais. É claro que quando nós trabalhamos numa profissão, num ofício que diz respeito à distribuição da justiça, em que nós decidimos vidas, nós nos deparamos com uma série de limitações, né, até para gerar uma confiança na população, né? Então, me parece que o juiz ele precisa ter a habilidade para se inserir na sociedade, mas ao mesmo tempo reconhecer suas responsabilidades e limitações para gerar uma confiança social. Quando a gente está numa comarca do interior, isso é uma curiosidade minha, né? Quando ele está numa comarca do interior, onde o universo é bem menor, claro, quer dizer, de pessoas em volta dele é bem menor, é mais fácil esse relacionamento? Talvez seja mais difícil. Mais difícil? Talvez seja mais difícil. Olha só, pensar que era mais fácil. Não. É porque você tem uma comarca como São Luís. Aqui nós temos mais de 90, acho que perto de 100 juízes. Então, você encontra juízes em todos os lugares, os juízes são mais anônimos, digamos assim. Você tem uma comarca de interior, então você tem um juiz, 2 juízes, né? Então as pessoas elas encarnam o ideal de justiça, vamos chamar assim, naquele juiz. Isso, né? Verdade. Então você começa a observar, às vezes até como o juiz se veste, né? O que ele fala, se ele está numa mesa, numa reunião, mesmo vira um ponto de referência da justiça. Vira um ponto de referência, né? E
É natural que seja assim, né? O juiz, a matéria, o ofício dele é muito sensível, ele distribui justiça. Mas eu falo, doutor Olídice, em termos de aproximação, juiz, sociedade, juiz, pessoas, essa aproximação, ela fica mais facilitada por ter um universo menor numa cidadezinha do interior do que aqui na capital? Vai depender da habilidade do juiz. Eu acho que o juiz ele tem esse dever, né, como eu disse antes, de se aproximar da sociedade, de mostrar que ele não está acima de ninguém, de mostrar que ele é uma pessoa do povo, que ele está ali para servir aquela comunidade. Ele tem esse dever. Né? É lógico que o juiz também precisa se preservar, né? Tem manter algum tipo de... Até porque a situação hoje para o juiz também não está muito fácil, né? A questão da segurança. Claro. E como eu disse, olha, as pessoas vão perceber naquele juiz a pessoa que vai julgar uma causa de família, né? Que vai julgar uma causa de propriedade, que vai julgar uma causa de liberdade. Então, é natural que o juiz, eventualmente, mantenha um certo cuidado, né, nesse trato com as pessoas. Né? Então, eu acho que tem que ter essa habilidade em se inserir. É uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Você não pode descambar nem para um lado, nem para o outro. Muito tênue. Nem para intimidade exagerada, porque você pode gerar um desrespeito, vamos dizer assim. E nem para superioridade exacerbada. E assim, além dessa questão de desrespeito, eu acho que essa não é a maior preocupação, mas é gerar uma confiança. Isso. Porque né? Quando você se acha íntimo demais, isso que a intimidade acaba gerando essa, vamos dizer assim, essa falta de... Não seria falta de respeito. Sim, mas assim, você pode passar a não confiar muito nas decisões. Claro. O juiz é meu amigo, não tem problema, entendeu? Claro. Mais ou menos por aí. Então, essa linha de equilíbrio é bem fininha, vocês precisam andar com muito cuidado em cima dela, né? Muito cuidado. E aí eu acho, voltando àquela campanha Somos Todos Juízes, eu acho interessante isso, quando você passa a responsabilizar todos, dizer que o juiz tem uma função que você tem também no dia a dia, isso facilita mais o entendimento da gente a respeito das decisões que são tomadas pela justiça. Ajuda a gente a não se revoltar tanto quando sai uma que a gente não se agrada muito. Não se agrada muito. Por isso, esse concurso, eu acho que é isso. Ele leva esse assunto, ele leva situações como essa para um universo que poderia ficar de fora dessa negociação, desse debate. Hoje, como é que o senhor vê a participação desses meninos, estudantes, esses menorzinhos, essa coisa toda? Dá para dizer que eles já conseguem se engajar num processo como esse? Sim. Eu acho que a sociedade está cada vez mais politizada, está cada vez mais consciente. As redes sociais têm contribuído muito com isso. Tem aquecido esse debate. Então, há essa preocupação. E a gente quer aproveitar todo esse momento de combate à corrupção, esse momento de disseminação das informações através das redes sociais, para mostrar que cada aluno, cada estudante é um juiz no seu dia a dia. Cada pessoa é um juiz no seu dia a dia. Quando decide, quando precisa escolher uma determinada conduta, como agir, não é? Agir sempre para o bem, agir sempre em uma ação voltada para a ética e para a moralidade pública. Eu acho que essa é a grande questão desse concurso. E isso que eles vão botar no papel? Sim. Que vão ser avaliados e podem receber prêmios por isso, não é isso? Sim, receberão prêmios. Isso, só falando um pouquinho sobre isso, quem pode se inscrever, quem pode participar, aliás, como é que será a premiação? Sim, toda a rede estadual, estadual e municipal de ensino, as escolas, professores e alunos podem se inscrever, né, em um e-mail que foi informado pela Secretaria de Educação para essas escolas. Eles podem fazer essa inscrição e durante todo o mês de junho agora, né, quando encerrarem as inscrições, nós temos ainda uma semana de inscrições, quando encerrarem as inscrições, haverá o processo de elaboração dessa produção literária, né, dos cordéis, das crônicas, dos artigos de opinião, e ao final de junho, né, com as comissões já constituídas, nós vamos passar a fase de julgamento, né, de escolha das redações. E lá para final de julho, agosto, nós vamos conhecer os vencedores. Em agosto. Vamos conhecer os vencedores e vamos premiá-los em uma cerimônia pública aqui em São Luís, né, onde nós vamos falar sobre combate à corrupção, sobre o papel do juiz e sobre a importância da mobilização da sociedade nesse combate.
Ok, então você já sabe, ainda tem tempo, pode participar, pode se inscrever, pode dar sua opinião em forma de cordel, em forma de crônica, do jeito que você quiser. O importante é participar, é para isso que o concurso existe. Doutor Oleidice Barros, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, no nosso café. Volte sempre, a casa é sua. Um prazer, é sempre um prazer estar aqui tratando desses assuntos tão importantes para todos nós. Ok, bom dia para o senhor. E você já sabe que todo o conteúdo desse programa e de todos os outros programas estão à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias, eu e o convidado estaremos aqui esperando por você para dar informações, notícias, tudo para você começar muito bem a sua manhã. Tchau e até a próxima.